quando você falou assim, pô, lá em 99, né, você decide ser, eu não lembro exatamente o momento, mas lembra que a gente teve aquela max desvalorização. Eu sempre tento olhar assim, pô, acho que todo empreendedor tem seus desafios, mas às vezes tem um macro que às vezes ajuda e às vezes atrapalha e muito, né? Mas como é que você lidou naquela época só para a gente lembrar ali? Porque imagina, você acabou de tomar a decisão de sair um grande banco, um lugar seguro, vou abrir a minha companhia e vem realmente um momento inédito, talvez para a história do Brasil, que acho que para quem não estava lá presente, acompanhou, ficou registrado na história, né, e vai ficar por muito tempo, né? Mas como é que, para o lado empreendedor, como é que são esses aprendizados? Depois, acho que a gente passa por 2008, por 2020, tudo mais fácil, né? Quando a gente passa por essas crises. Uhum. Pois é, não, mas ser empreendedor no Brasil é um desafio permanente, né, Marco? Então, ah, a gente sabia que ia se deparar, como se deparou por diversas vezes ali, com crises de várias naturezas, né? Mas a Uhum. gente tinha muita convicção no nosso plano de negócio, a gente tinha muita convicção de que, de fato, o mercado financeiro imobiliário era latente a demanda por um desenvolvimento, por novos produtos, por uma modernização, né? A certeza de que o brasileiro... Só para você ter uma ideia, uma das coisas que, dentro da nossa pesquisa lá no plano de negócios, a gente olhando para os investimentos como um todo no Brasil, mais de 50% dos investimentos de pessoa física estavam investidos em imóveis não de uso, ou seja, aquele imóvel que a pessoa não mora e que ela tem como investimento de fato. Então, a salinha comercial, o imóvel de um dormitório, a época tinha muitos flats, né? Então, Uhum. era latente, muito claro, que trazer o investimento imobiliário que estava na mão ali só do mercado imobiliário, sem regulação, sem governança, sem transparência, com baixíssima liquidez para o mercado de capitais, com governança, transparência, liquidez, seria um caminho natural, mas que alguém precisava desbravar. E para isso precisaria ter aí essa veia empreendedora e muita persistência. Foi o que a gente fez. O primeiro que foi em Higienópolis, ainda em 99. Você imagina, na época, a taxa de juros básica, se não me engano, era algo como 20% ao ano, né? A gente está vendo aí hoje menos da metade, ou algo como metade disso. E Acho tudo o alto. investimento de base imobiliária, a gente sabe, o investimento de base imobiliária, a gente sabe que tem suas limitações do ponto de vista daquela renda que é gerada pelos aluguéis, mas o retorno de um investimento de base imobiliária ele se dá através de uma combinação de fatores, né? Que não é só aquele aluguel, aquele rendimento que é distribuído através dos fundos imobiliários hoje, mas também da eventual valorização que aquele imóvel pode Perfeito. apresentar, então, o eventual ganho de capital, né? Então, essa convicção era muito forte, a gente foi muito persistente, resiliente, né? Atravessamos várias crises, né, ao longo desse ciclo aí, como você pode imaginar, de 1999 até 2012 na venda da companhia, e a gente conseguiu aí com muita consistência e muita qualidade no que a gente fazia, passar por todas elas, e hoje a realidade da indústria de fundos imobiliários, ela está dada, né? Hoje é uma indústria de 200 bilhões, 1,5 milhão de investidores, 70% deles são investidores pessoa física. O brasileiro já conhece o fundo imobiliário, identifica nele o que a gente procurou apresentar lá atrás e permanentemente continua fazendo, que é a maneira moderna de se investir em imóveis, né? 1,5 milhão de investidores. Isso não deixou de crescer em nenhum momento, mesmo naquele período de crise ou mesmo em momentos de maior volatilidade da indústria. E agora é dar sequência no trabalho. Eu acho que a indústria de fundo imobiliário ela ainda está, eu brinco, na infância, porque ela representa apenas 3,5% aproximadamente
do total de fundos de investimentos no Brasil. É uma classe que tem tudo para alcançar pelo menos 10%, 10 a 15% aí no médio prazo, e isso significa multiplicar aí o seu tamanho por 3, 4 vezes, 3, 4, 5 vezes aí nos próximos anos. Sim, sim. Ô Vitor, só a gente começar a falar um pouquinho da Integral, só as curiosidades, a gente começar, depois começa a falar um pouquinho da companhia. Mas começando pelo arroz com feijão, né? O que significa o BRAE, o nome aqui? Tem algo relacionado com real estate? Qual que é a definição aqui desse nome? Por que do nome? Na verdade, quando eu fundei... perfeito, é isso aí. Quando eu fundei em 2014, eu fundei inicialmente como BRAE, uma iniciativa minha, depois da venda lá para o BTG Pan-Americano. BRAE significa Brazilian Real Estate Investments, né? E tem tudo a ver com o meu ciclo anterior. Então a gente fundou e acabou ficando conhecida como BRAE, que é o nickname aí do Brazilian Real Estate Investments. Depois da minha associação à Integral, aí a gente tendo transformado ali a nossa atual sociedade, que tem 3 sócios controladores, né? Eu, o Antônio Herman e o Carlos Fagundes, que são os fundadores da Integral, por coincidência, em 1999 também. O Antônio Herman é um banqueiro conhecido, foi presidente de alguns bancos. O Carlos Fagundes é uma referência aí na indústria de securitização não imobiliária. Ele que, como eu mencionei, né, uma trajetória parecida com a nossa lá na Brasília, no desenvolvimento da indústria de fundos imobiliários. Eles foram pioneiros, mas o Fagundes aí no desenvolvimento dos FDICs, né? Então a gente se associou, juntou a iniciativa, recém-iniciativa em 2014, a gente se juntou em 2015, passou a atuar como uma plataforma. A gente tem hoje aqui 4 companhias, né, numa plataforma que a gente chama de Integral Group. Então, a Integral BRAE é a gestora com foco nos fundos imobiliários ou nos ativos de base imobiliária. A Integral Investimentos é a gestora com foco nos fundos de crédito privado e os fundos abertos. A gente tem uma DTVM aqui chamada Integral Access, onde a gente faz estruturação e distribuição de outros produtos que não necessariamente os fundos que a gente faz gestão aqui, CRIs, CRAs, debêntures, de tal maneira que a gente consegue atender o mercado de maneira completa, no conceito One Stop Shop. E a Integral Trust, que é o nosso braço de tecnologia e serviços. Então, como a BRAE já estava ficando conhecida, o Brazilian Real Estate Investments é uma assinatura que me acompanha há muito tempo. A gente optou por manter BRAE no sobrenome da Integral, mas hoje é um grupo com 4 companhias, essas verticais que eu mencionei, é o Grupo Integral. Tá ótimo. Você tinha falado anteriormente que teria alguma novidade, enfim, falar, mas se você quiser ficar à vontade também para falar sobre o futuro da companhia, depois a gente começa a falar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais dos produtos da BRAE especificamente. Mas fique à vontade até para breaking news aqui, trazer os próximos passos da companhia, né? Legal, Marco. Olha, tem uma novidade aí que eu considero uma nova fronteira aí. A gente que foi pioneiro e desenvolveu vamos dizer, os divisores de água da indústria, né? O Higienópolis foi o primeiro. A indústria inicialmente era monoativo, as pessoas que queriam saber onde elas investiam. Passou por uma nova fase importante, um divisor de águas ali por volta de 2008, quando a gente montou uma estratégia temática de um grande fundo de escritórios com gestão ativa, conhecido como BC Fund, né? A gente captou recursos de investidores internacionais para investir em 3 anos num grande fundo de escritórios com gestão ativa nossa. Então, a gente comprava, vendia, retrofitava, fazia gestão de locações e com uma previsão de desinvestimento, de saída nos 2 anos seguintes ao período de investimentos, levando o fundo já investido com propriedades, gerando renda e etc., para as pessoas físicas. E hoje ele é um grande fundo de renda, multiativo, temático, né? Então, esse foi um outro divisor de águas da indústria.
A partir daí, a indústria se desenvolveu muito nesse caminho de fundos multiativos, temáticos, na grande maioria dos casos, escritórios, shopping center, logística, etc. E assim por diante. E o fundo que a gente tem aí, que é a novidade que eu te mencionei, que está saindo do forno aqui, eu considero uma nova fronteira na indústria, que é um fundo para desenvolver uma Smart City lá em Brasília, mas vai ser o primeiro fundo ASG do mercado, fundo imobiliário ASG do mercado, um distrito de inovação completo, né? Então, essa nova fronteira que agora virou moda, né, que é o ASG, a gente também vem de maneira pioneira trabalhando aqui na companhia desde 2017, Marco. A gente passou a ser signatário de PRI, CDP, Pacto Global, que são os principais organismos aí das práticas da ESG, em 2017. Então, a partir daí, a gente mudou toda a nossa governança, assumiu compromissos ASG, né, ambiental, social e governança, mudamos o nosso modelo de processo de gestão de risco. Então, a gente fez a lição de casa muito antes desse assunto virar moda e ganhar aí essa velocidade que a gente está vendo a partir da pandemia.